Bom, boa tarde. Eu vou procurar falar de uma forma um pouco menos, como que eu posso dizer, focada nos parágrafos, mesmo porque nós já estamos há 3 dias aqui falando, né? Mas, enfim, eu selecionei alguns tópicos que, enquanto eu estudava esse livro, eu achei assim bem importante. E um deles, já não sendo redundante, mas até mesmo lembrando da introdução que a nossa irmã Laura Miranda fez, mesmo porque alguns de vocês não vieram no primeiro dia, né, que era o dia da introdução. Que eu achei bem importante é que, dizendo que esse livro, né, A Voz do Silêncio, é um dos textos extremamente importantes dentro da literatura teosófica. Isso é um ponto que eu acho assim bem importante para mim, até como teosofista já há 15 anos, não tinha assim me caído de uma forma tão forte assim deste assunto em termos da voz do silêncio como sendo, para mim hoje ele é o mais importante assim em termos de aprendizado pessoal. Porque foi um legado que a Helena Blavatsky nos deixou, né? A introdução do livro, ela diz num único suspiro, ela começou a escrever A Voz do Silêncio. Isso, é claro, esse suspiro foi 2 anos antes dela sair do plano físico. E eu fico assim imaginando ela assim muito deficiente de saúde e tendo aquela intuição, aquele chamamento forte de ter que deixar mais um legado para a humanidade que vem através da Sociedade Teosófica. Eu acho que isso foi um ponto muito forte que eu entrei em contato em relação a Helena Blavatsky, pela debilidade que eu acho que ela devia estar fisicamente, e ela, num fôlego, ela foi introduzindo. Por outro lado, eu fiquei refletindo que generosidade dela, ou uma ingenuidade, ou uma confiança em nós, né, em deixar um legado desse, um livro que nós, seres humanos, reduzimos ele a isso, né, o tamanho físico dele, embora ele seja uma pérola, um tesouro, que eu não sei se eu, né, ou se algum de nós, nesse século, vamos entender o que está aqui. Mas, enfim, eu só queria fazer essa pequena introdução. Um tópico que eu acho importante, que também estava na introdução do livro, que eu acho que não é desse, é do livro do Fernando Pessoa, sobre a alquimia. E o ocultismo, ele trata de alquimia, né? Essa alquimia que nós tão banalmente falamos, né, dos alquimistas, essa coisa que nos fascina em transformar o chumbo em ouro e tantas outras fenômenos físicos que a alquimia vem proporcionando. A alquimia que esse livro traz, ele é de uma extrema profundidade. Ele fala da maturação do ser humano, transformando a matéria bruta da nossa natureza, simbolizada pelo chumbo, pela matéria mais densa, e transmutando em ouro. E uma alquimia, ela só acontece num laboratório. Ninguém faz alquimia ao léu. Ele precisa ser num lugar muito concentrado, fechado, respeitado. Nós temos num laboratório onde vários elementos estão ali se transformando, nós temos que andar com cautela, porque algo pode cair no chão, algo pode explodir, algo pode não dar certo. Nós temos que nos paramentar muito bem para entrar num laboratório, porque os elementos externos, para quem é um alquimista, ele não pode se misturar com o elemento interno, que está ali naquele labor oratório, que no caso seria nós ocultistas, né? Então, esse laboratório, que separando a palavra, ela se traz como trabalho e oração, labor oratório. E nós, muitas vezes, não nos percebemos. Eu gosto muito dessa divisão das palavras, a etimologia das palavras, né? Então, esse laboratório, essa alquimia que acontece com esses elementos, não pode ser feito por qualquer um. Não é qualquer um que chega lá dentro, entra e trabalha com os elementos da forma como ele quiser. Tem que ser alguém muito bem competente, indicado, ou que, no mínimo, saiba o que ele está fazendo, pelo menos ali dentro daquele ambiente. E esse laboratório,
ele é uma grande transformação, de transformar o chumbo em ouro. E para isso, à medida que acontece essa transformação, esse laboratório, o que é? Somos nós mesmos, nós conosco mesmos, com a nossa mente, com o nosso interior, a nossa vida interna. A nossa vida interna, individualmente, vai conduzir a esse laboratório. E para entrar nesse sagrado que somos nós mesmos, os nossos corações, a nossa vida interior, que é a nossa vida emocional, a nossa vida física, enfim, quando você senta nesse laboratório para trabalhar, é você com você mesmo. Não tem outra pessoa, não existe outra orientação, é você com você mesmo. Então, esse trabalho de transformação, ele é feito nesse laboratório. Por isso que tanto se fala na meditação. Por que ficar em silêncio no nosso dia a dia, procurar 15 minutos, 1 minuto, 2 minutos, eu não sei, o quanto você quiser ficar dentro do seu laboratório. E ele é um lugar muito sagrado, extremamente sagrado, onde você entra numa intimidade com você mesmo, onde nós criamos amizade com nós mesmos, uma intimidade. Quando nós não entramos em silêncio, não temos esse hábito, não tem intimidade com nós mesmos. Nós não criamos essa intimidade, nós não nos conhecemos. E tudo isso nos leva, né, a refletir sobre o sacrifício. Cada vez mais, quanto mais nós meditamos nesse laboratório, quanto mais nós nos empenhamos nele, mais nós vamos caminhando para o sacro ofício. O que é esse sacrifício? Desenvolver um calor interno, para que você possa realmente desenvolver a sua vida espiritual. Em sânscrito, esse calor chama-se tapas. Então, tapas é como quando você, para clarificar uma manteiga, para que ela fique extremamente pura, o que é feito? Ela é fervida, 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 e aquela sujeira é retirada. Muitas horas para clarificar uma manteiga. E ali, com aquele calor, ela vem ser clarificada. O graveto, que quando atritado, ele traz ao fogo. E assim por diante, né? A pérola, quanto mais ela vai roçando na areia, mais brilho ela vai sendo colocada a ela. Eu estou colocando isso porque eu achei uma forma de expressar esses sutras ou esses parágrafos para que a gente possa compreender que aqui, esse livro, ele foi escrito para quem está realmente disposto ou foi escolhido para, ao menos, ouvir o Mestre. Porque esses 7 portais, ele nos chama para a prática. Até agora, era um diálogo entre o Mestre e o discípulo. Até então, o discípulo ele não foi convidado à prática necessariamente. Então, e para nós entendermos isso, né, já foi dito, né, que o caminho é igual para todos, mas o meio de chegar à meta deve variar de peregrino a peregrino. Por que isso? A nossa vida espiritual, ela nos conduz para o todo. É nós estarmos em ressonância, né, somos todos um. Mas para eu chegar nisso, eu preciso me individualizar enquanto personalidade, eu preciso me conhecer enquanto personalidade. E somente nesse laboratório é que eu vou fazer isso. E como a Blavatsky teve um ensinamento budista, né, no Tibete, é natural que nós ouçamos, né, lemos Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Então, isso é bem do budismo, isso é uma língua do budismo. Então, o budismo, o que ele... Então, aqui, o caminho é igual para todos, mas o meio e a meta deve variar de peregrino para peregrino, porque mesmo o discípulo fala para muitos, o mestre fala para muitos discípulos, mas ele sabe que cada um que está ali, ele vai trilhar de forma diferente esse caminho. Por quê? Porque cada discípulo ali, a trajetória kármica dele, o sansara que ele vem desenvolvendo, que ele está nesse sansara, ainda ele está no sansara, ele está na repetição de vida e morte. É diferente. Talvez o karma de um favoreça mais que ele venha praticar, talvez algum discípulo ele precise ficar mais ali ainda ouvindo o mestre, o outro já está na hora dele começar a praticar, porque a vida kármica de cada um de nós aqui, ela é diferente, ela está em níveis diferentes, né? Então, a meta vai ser atingida,
mas uns vão chegar primeiro, outros vão demorar um pouquinho mais, uns vão ficar talvez presos em alguma etapa, porque ele precisa queimar aquela etapa, a sua vida interna ainda pede aquilo. Então é bem importante nós, bom, eu achei, né, e para nós entendermos melhor esse livro aqui, tentar entender, né. Indo aos parágrafos, então, já no primeiro parágrafo dos 7 portais, aqui no fragmento 3, então aqui o discípulo, ele já está ali falando com o mestre, né? É um diálogo dele e que diz assim, olha, a escolha já está feita, mestre. Eu já escolhi, eu já fiz a minha escolha. É claro que ele fez a escolha dele baseado na ressonância com o mestre. Nenhum discípulo qualquer, não, mestre, estou pronto, estou pronto. Não, não era isso. O mestre sabe que aquele que diz que eu estou pronto é porque ele está mesmo, né? Então houve uma ressonância. Porque mesmo quando o discípulo chega para o mestre e diz eu estou pronto, é porque houve uma ressonância mental, emocional e espiritual com esse mestre. Aí há uma autorização interna, mas ele sabe que o mestre já tinha aprovado ele há muito tempo, né? No budismo, ele considera essas divisões, né, que eu trouxe, que é o pequeno veículo, que é o Hinayana. O Hinayana é aquela primeira etapa lá do livro, que é as emoções, que traz as emoções conflituosas para o discípulo. O Hinayana, ele é um estudo da vida pessoal dele, aquela vida pessoal, aí ele entra em contato com as emoções conflituosas deles, da inveja, disso, daquele outro, tudo aquilo que foi dito em relação à emoção conflituosa, né? O oscilar mental, as emoções, a mente que oscila, então tudo isso é do Hinayana. Então o Hinayana, ele é uma disciplina mais oral, instruindo o discípulo, aquele praticante, para que ele esteja em estado meditativo, só em função dessas emoções. Ele medita praticamente, trabalha nessas emoções conflituosas dele com ele mesmo. Isso é o Hinayana, o pequeno veículo. E o grande veículo, que é o que o livro aqui está falando, que já entra nesse terceiro fragmento aqui, que é o Mahayana, que é o veículo, o grande veículo. Aí sim, depois que ele formulou todas essas emoções conflituosas, isso há anos, gente, isso aí não é assim da noite para o dia, ele está anos fazendo aquilo, o que ele vai fazer? O Mahayana convida aí a prática, convida ele a praticar. Ele traz, então, essas preocupações que até então ele tinha que ver ele com ele mesmo, ele começa a introduzir no outro, que daí começam as paramitas. Então, toda a meditação dele, todo o trabalho com o Mahayana, não é mais ele com ele mesmo. É ele e o mundo, é ele e a humanidade, é ele e o outro o tempo inteiro é ele e o outro. Até então era ele com ele mesmo, as suas emoções e as sementes que vinham trazendo todos esses pensamentos turvos na mente dele. E o último final, né, que é o veículo de diamante, que é o Vajrayana. E aí é onde ele atinge os cumes mesmo, sai daquela paramita, e aí o Vajrayana é quando, pelo que todos falaram, né, é quando ele atinge realmente uma supraconsciência, e aí ele vai perceber se ele volta para cumprir e buscar o outro que ficou, ou ele realmente vai cumprir o Dharma dele lá no Nirvana mesmo, tá? Então, esses veículos inferior, médio, superior, ele não se refere a status social ou se eles são melhor ou piores, não existe isso. Esses veículos, o que acontece com eles? O mestre esse ensinamento budista fala desses veículos como uma capacidade mental do praticante para maior ou menor alcance da sua visão. Então, quando há essa divisão dos veículos, é só para classificar se aquele praticante, a mente dele suporta, se ela consegue chegar a esse alcance dessa visão necessária para ele chegar nesse terceiro fragmento aqui. É somente essa divisão que acontece. Então, o nome Charabaka, ele é quando o praticante sai da teoria e ele vai rumo à prática, ou à realização, o ascetismo, a execução da ação. E aí ele é chamado de Charabaka, né? Que é lá o parágrafo 197, onde ele já diz, né, a escolha está feita, anseio pela sabedoria. Ele chega para o mestre e fala, já escolhi, anseio pela sabedoria e vou pagar para ver.
né? Então, é isso mais ou menos que ele falou, que ele se direcionou ao mestre. No 198, quando ele diz aqui, qual o caminho escolherás, ó tu de coração destemido, né? O Santan, que é uma palavra tibetana também, que quer dizer dharana, né? Ou você vai, que quer dizer também dhyana. Dhyana, o que é? A concentração, a contemplação extremamente focada, né? Ali onde os sentidos, o praticante, ele já vai interagindo somente com uma tartaruga, né? Que recolhe os seus membros para dentro da casca, ele entra em dharana. Isso é um caminho. Ou ele abrirá o caminho através das paramitas, né, que já foi tão falado aqui, as paramitas. O estado de dharana é um estado meditativo onde dominamos os veículos da personalidade individual de crescimento. Por isso que ela é mais contemplativa e mais concentrada, porque é através dela que vai sendo dominados esses impulsos da personalidade. Mas o mestre diz para ele aqui, você vai escolher qual caminho, né? A árdua sendo a quádrupla de dhyana, serpenteia a montanha acima. Ele quer dizer que, através dessa contemplação, nós tínhamos até uma foto que não está aqui, que ele possibilita ao praticante só fazer esse serpenteamento, que aqui que ele tende a ser um pouco mais suave, né? Quando você consegue fazer isso aqui, quando você vai subir uma montanha, é muito mais fácil do que você subir de forma íngreme. A forma íngreme que ele traz para o praticante é justamente as paramitas, né? Que ele diz, 3 vezes grande é aquele que escala o píncaro altíssimo. As alturas de paramita são atravessadas por uma senda ainda mais íngreme. Por que ela é tão íngreme assim? Justamente porque ele começa ali a caridade, o desapego. A caridade, por exemplo, eu fui espírita kardecista há muitos anos. Eu sempre tive para mim que caridade é eu dar lá uma água para quem está com sede, dar as coisas materiais, enfim, isso é importante sim, claro, dar comida para quem está com fome. Essa caridade aqui, ela diz que a caridade, além disso, caridade é você estar do lado de alguém que está te perturbando o tempo inteiro. E você compreende ele. Você é tão caridoso que você permanece do lado dele e entende por que ele age daquele jeito. Isso é uma caridade. Ser caridoso com o outro que está necessitado de forma material é muito nobre e precisa, né? Mas a caridade, com letra maiúscula, é você tolerar aquele que mais fica te espezinhando, aquele que realmente mexe na sua ferida, aquele que puxa a tua lado sombra e faz você ser aquela pessoa que você nem imaginava que você era, não é? Isso é verdadeira caridade, é você entender aquele que está ali do teu lado fazendo isso. Então, por isso ele fala que ela é íngreme, ela é em linha reta e é muito mais difícil de estar trilhando. Então, as paramitas é um caminho de crescimento impessoal, onde se beneficia os outros. O caminho do Mahayana, ele é trilhado somente em função de ajudar a libertar os outros, as outras pessoas. Porque parte-se do princípio que o praticante trilhou Hinayana, ele entendeu perfeitamente a mente aflitiva dele, as emoções que causam aflição, e ele está preparado para trilhar esse Mahayana, em ajudar o outro a se libertar. Então, no parágrafo 200, fala de caridade, ética, paciência, energia. O que é energia? Energia é ter diligência, é você ter aquele, o aço, né? O aço temperado que eles chamam, quando você vai moldar, né, o elemento, um ferro, alguma coisa, você coloca no fogo, ele queima em brasa, aquilo sim é a energia, víria, a diligência, de uma forma extremamente forte, né? Mesmo porque para uma energia, que você precisa de uma energia íngreme para subir, você precisa de muita diligência. O Ricardo cita em alguma coisa, artigo que ele escreveu, sobre o foguete
O foguete, para ele ir para a estratosfera, para ele sair ainda da Terra, ele precisa de uma energia tão poderosa, ele precisa de tanta energia para subir, que ela precisa ser extremamente concentrada. Tanto que os cientistas, né, da NASA, eles ficam ali todos em silêncio, esperando aquele foguete decolar. E aí, quando ele usa toda essa força propulsora, para ele vai íngreme mesmo, e quando ele atinge a estratosfera, e aí quando ele começa a atingir o nível mais alto, e aí ele se desvincula daquela energia toda, que eu não sei o nome daquele compartimento que cai, vai para algum lugar, e aí ele vai. Aí ele vai tranquilamente seguindo a sua trajetória. É mais ou menos isso. Então, o Hinayana, ele é essa força propulsora, ele é necessário na vida do praticante. Essa autoobservação não neurótica, mas diligente, o tempo todo se auto-observando, para que ele tenha esse impulso e realmente ele atinge esse píncaro, né? A porta de Sratapati, aquele que entrou na corrente que conduz ao oceano nirvânico. Então, aqui ele vai se aprofundando. O oceano nirvânico é quando ele já está lá e ali ele começa a entender que ele pode estar voltando. Ali ele percebe alguma coisa. Ele não está lá na espreguiçadeira tomando sol, né? Mas ele começa, poxa, eu quero outra coisa. Eu quero ir lá e pegar meus irmãos e trazer de volta, e ajudá-los a trilhar o mesmo caminho. Então esse que está no pé do Nirvana aqui na nota de rodapé ele vai falar, é aquele que entrou na corrente, que conduz o oceano nirvânico, né? E indica, ele vai falar de 4 sendas, que eu não sei falar isso para vocês aqui. E no 203, o que vemos na meditação, né? Isso aqui é uma abordagem minha, né? O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Então, o que vemos na nossa meditação diária? O que esse praticante vê na meditação diária dele, não é? Então, ele sabe que ele não pode mais se preocupar consigo mesmo, e sim considerar o outro como mais importante. E dar a ênfase no amor e na compaixão. O Mahayana, ele é muito claro, é amor e compaixão. Amor e compaixão, o tempo inteiro. E esse amor nem sempre quer dizer que o praticante esteja super tranquilo, não é porque ele está lá no Mahayana que ele está tranquilo, não, ele passa por crises internas tremendas, mas é aquilo que a Tirza trouxe, né, aquele exemplo da manga. Ele oferece para o outro só o lado macio e doce da fruta. Aquele caroço, aquela parte mais amarga da fruta, ele guarda com ele. Porque ele sabe que ele ainda não é um iluminado, ele ainda tem as falhas dele. Mas ele está ali no Dharma dele. E o Dharma de quem está no Mahayana é o dever para com a humanidade. Dever com gratidão, né? Não aquele dever de obrigação. Bom, então é isso. Eu já estou no 222, eu fui falando de um modo bem geral. No 222, ele fala assim, aí aqui tem os paramitas, né, que a Tirza trouxe ali, que é Dana, a caridade, né, que nós já falamos, Shila, a chave da harmonia, a chave que equilibra a causa e efeito, Shanti, a paciência, aquela paciência que vai... Não é essa paciência, eu tenho paciência que a Tereza não para de mexer com esse órgão. Não é isso. É paciência... É paciência... Mensagem dada. É a paciência que vai além do entendimento, sabe? Aquela ciência, né? A ciência da paz, ela vai além do entendimento, além de qualquer outra coisa. E Vairaga, o desapego, a indiferença ao prazer e à dor. O Félix fala muito que o ocultista ele tem que ser frio. Na verdade, não é frio, né? É ser sereno apenas. Não ficar se escabelando todo porque está acontecendo, né?
enfim, essa serenidade, essa indiferença ao prazer e à dor. Mas aqui o discípulo, ele não fica indiferente ao prazer e à dor do outro. Ele se preocupa sim, ele quer o máximo possível trazer para o outro o conforto, o bem-estar, a alegria, a felicidade. Enquanto o outro não disser para ele, eu não estou feliz, ele se incomoda. Então, esse é o verdadeiro desapego do prazer e da dor. Comigo, mas com o outro não. O outro, ele deve estar no bem-estar, né? E vire a energia indômita, aquela energia que realmente vai, ela não para, né? Abre o caminho, é a verdade suprema, ergue-se acima das mentiras terrenas, acima de tudo. Para o praticante, essa verdade não pode ferir. Dharma é isso. Diga a verdade, somente aquela que é suave. Não diga a verdade que fere o outro. Não diga, eu só digo a verdade, doa quem doer, né? Tem gente que fala assim, não. Esse aqui não faz isso. Ele não fala a verdade para ferir o outro. Ele ouve o outro. Não que ele esteja mentindo para o outro, ou aceitando a mentira que o outro está falando, ou o que ele está fazendo. Aqui nesse paramita, a verdade é aquela que não fere. É aquela verdade amorosa para o outro. Isso é um desafio muito grande, né? E dhyana é a porta de ouro. Uma vez aberta, leva, né, ao Najor, que seria o homem sem pecado. Por quê? Porque dhyana é que faz com que o praticante isole os estímulos externos e, como uma tartaruga, recolhe os seus membros e entra em contato com ele mesmo. E somente através disso, ele realmente vai para o reino de Sati, que ele está apto a estar fazendo, cumprindo com seu Dharma, né? A verdade. Dharma é a verdade. E Prajna, que é a sabedoria, cuja chave faz de um homem um Deus, tornando-se um Bodhisattva. Tais são a chave de ouro para esses portais. E aí, então, a partir dos 215, o conselhos do mestre, ele começa a aconselhar o Charavaka, dizendo de cada um, né, as virtudes transcendentais, porque ao discípulo, antes que te estivesse apto a encontrar o teu instrutor face a face, à luz do teu mestre, para iluminar que foi que te disseram. Aí ele já entra na fusão, né? O mestre já está dizendo para ele a fusão de unidade. E aí ele vai na trajetória dele. A Tirza já colocou aqui, muito bem colocado, né? Não separarás o teu ser do ser e do restante, mas emergirá o oceano na gota d'água, e a gota d'água no oceano. Ou seja, ele e a humanidade é um só. Ele é uma gota, onde vai fazer parte do oceano. E aquele oceano se transforma o individual também, né? Que mais? Já estou no meu tempo aí? Já? Então tá. Tá, eu só queria uma coisa que eu não coloquei aqui. A partir disso aqui, já finalizando, o aspirante, ele, durante todo o processo dele, mesmo Hinayana, ou todas nós aqui, construímos o Antakarana. Só para ilustrar isso aqui. Antakarana é aquela ponte entre a nossa personalidade e esferas mais superiores que todos nós aqui tentamos criar no nosso dia a dia, seja através da meditação, seja através de uma oração. Enfim, essa conexão com o espiritual, nós fazemos através desse Antakarana. E ele vai se alargando conforme o praticante seja mais disciplinado e ele vai alcançando outras esferas do seu próprio conhecimento. E aí, o que acontece quando essa fundição acontece do eu superior, nesse último estágio dele aqui, dessa terceira etapa aqui? Ele destrói, ele dissolve esse Antakarana, ele já não precisa mais dessa ponte, desse veículo. Ele se torna isso, e aí ele atinge uma energia átmica e búdica. E aí ele renuncia ao Nirvana. Então, só para ilustrar que o Antakarana que nós falamos, sempre nos estudos teosóficos, ele é criado por todos nós, sendo alargado ou não, conforme a nossa diligência de estudos e de prática, mas nesse estágio aqui, o instrutor, o discípulo, ele dissolve, porque ele já não precisa dessa ponte, ele já está no outro nível. Então é isso.